Perturbação do sossego. Prefeituras, forças de segurança e o próprio cidadão tentam combater aquelas situações que fogem do controle. O barulho pode ser um inimigo maior do que muita gente imagina. Para tirar dúvidas e apontar soluções, o Jornal da Clube preparou mais um bate-papo especial que você acompanha a partir de agora. Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região e formando opinião, em Ribeirão Preto, no Núcleo de Jornalismo, está o analista de segurança pública, Flávio Vice Amadeu. Em São Carlos, o advogado Eduardo Ribeiro. E em Franca, o especialista em administração pública, Toninho Menezes. Eu começo aqui por Ribeirão Preto com o Flávio. E aí, vamos fazer uma listinha, Flávio. Bares, pancadões, aqueles rachas que têm acontecido em muitas avenidas, obras, construções ou reformas e até mesmo indústrias. São muitas as formas de se perturbar o sossego de uma vizinhança. E só quem é vizinho de uma situação assim sabe dizer o quanto isso é incômodo. E eu digo, o que as pessoas precisam saber sobre esse tema? Então, vamos pensar assim, nós temos aí um rol, uma série de questões que podem perturbar o sossego da sociedade. Isso é pertinente a uma vida em um sistema urbano. Importante que a pessoa saiba o que é perturbação, o que pode ser definido como perturbação do sossego, que infelizmente as pessoas têm meio que já taxado disso, que a perturbação só ocorre das 22 horas às 6 da manhã, no período noturno. Importante saber que perturbar o sossego é qualquer som que possa atrapalhar a rotina da vida das pessoas. Ou seja, mesmo aquele indivíduo que trabalhou à noite e precisa descansar durante o dia, alguém que está enfermo, uma criança recém-nascida. Então, essas pessoas precisam de ter o mínimo, uma coisa razoável na condição do seu sossego, da sua hora de descanso, de forma que ele possa estar apto a trabalhar, a levar a sua vida normalmente. O que acontece é que muitas vezes, por conta de uma obra, por conta de um evento, por conta de qualquer outra situação, alguém extrapola nisso daí e não existe aí uma razoabilidade na solução da questão. Isso acaba culminando, via de regra, na segurança pública. Perfeitamente. Doutor Eduardo, o Flávio Vice tem essa experiência de atuação na segurança. Do lado do direito, do lado da legislação, qual é o grande desafio de atuar no combate àquele perturbador do sossego? Bom, primeiramente é um prazer imenso estar aqui com vocês. E pegando um gancho também da resposta do colega, nós temos 2 níveis de pressão sonora regulados pela ABNT, especialmente pela Resolução 10.151 de 2019, que estabelece os níveis de pressão sonora permitidos para o período diurno e para o período noturno, como muito bem o colega colocou. A grande dificuldade da aplicação e da solução deste problema é a conscientização das pessoas de que essa lei, a lei de contravenções penais, por exemplo, que estabelece como crime a perturbação do sossego e tudo mais, ela não serve para que as pessoas não façam barulho porque o outro se sente incomodado porque é chato ou alguma coisa do gênero, mas ela serve para manter uma harmonia social, para evitar que as pessoas adoeçam. Então, o que falta nas pessoas é a conscientização de que a aplicação correta da lei e o respeito aos limites de tolerância estabelecidos por normas regulamentares e etc., eles servem para que a sociedade exista de uma maneira harmônica, para que nós evitemos problemas com os vizinhos, para que nós não adoeçamos por conta de problemas de ouvido, problemas de audição, de níveis de pressão sonora muito altos que podem realmente ocasionar várias doenças. Então, o grande problema é a conscientização. A gente precisa ter um trabalho muito intenso de fiscalização e de conscientização, para que as pessoas mudem a postura quanto à produção do barulho, que muitas vezes é uma coisa natural. Perfeitamente. Doutor Toninho, pegando carona nessa questão da conscientização, se falta consciência por parte do agente privado, qual agente público precisa agir primeiro ou qual agente público seria mais eficaz se agisse primeiro no caso da perturbação de sossego?
Na perturbação do sossego, nós temos a questão legal, a questão de consciência social e nós temos a questão administrativa, que poucas pessoas abordam nesse momento. A questão administrativa começa em alguns pontos, primeiramente na questão do zoneamento e do plano diretor da cidade. Ora, se eu tenho um loteamento residencial, a administração pública nunca poderia autorizar e dar alvará para que se instalasse um restaurante, um bar nos bairros residenciais. Então esse ponto é relegado a um segundo plano e quem tem que ter essa responsabilidade é a Prefeitura Municipal de verificar essas situações. Além disso, eles também dentro da área administrativa, a própria administração às vezes autoriza aquelas cadeiras nas calçadas, o que favorece a aglomeração de pessoas e por consequência traz a questão de segurança, aonde tem motos, carros passando, um fluxo de pessoas fora da área. E a rua é um bem de uso comum do povo. Então, ela não pode ser interrompida para favorecer um tipo de comércio. Então, o primeiro ponto é esse. Eu, quando vou adquirir, o cidadão, quando vai adquirir um lote, alguma coisa, vai comprar, ele tem que verificar se aquele lote dele ali é estritamente residencial ou se tem comercial junto, ou industrial. Então, nesse ponto, nós vemos que está sendo deixado e relegado a um segundo plano. E se a prefeitura deu um alvará para funcionamento de um bar, onde é um lote residencial, ela tem que ser responsabilizada por isso. Flávio Vice, outro ponto que merece uma continuação é esse assunto abordado pelo Toninho Menezes. Então, se a administração fez o zoneamento, fez o seu planejamento e, de repente, é o agente particular ali, o bar ou a obra, o comércio que está desrespeitando esse zoneamento, a gente pode dizer que antes de recorrer ao poder ostensivo, à segurança pública, esse problema poderia ser muito bem solucionado pela fiscalização da prefeitura? Sim, poderia sim. Quanto à questão do zoneamento, a gente está falando hoje num mundo perfeito, como o Toninho disse, a prefeitura, a partir de hoje, conhecendo como que se desenvolve os municípios, e principalmente municípios do porte de Ribeirão, de Araraquara, São Carlos, Franca, eles já não têm mais uma configuração possível de se conseguir um perfeito zoneamento. Nós temos problemas antigos, temos regiões da cidade que precisa ser muito alterada para que a gente conseguisse o mundo ideal e setorizar aquilo que pode ou não pode num determinado lugar. E o que a gente vê é que nem sempre a questão foi por esse o motivo que causou ali a perturbação. Tem um agente provocando uma perturbação do sossego, muitas vezes nem a questão da administração ter errado ou não. Mas aí, para solucionar, o fato é que hoje a gente tem muitos problemas e eu posso dizer com bastante segurança que quando esses problemas são recorrentes, são muitos os problemas nos municípios, não é diferente nas outras cidades aqui ao redor de Ribeirão, é porque o Estado não está funcionando devidamente. Quando eu digo Estado, no caso é o município, que é a primeira instância que deva fiscalizar. E eu vejo que a solução ideal nesse momento são sim ações repressivas e elas não precisam ser necessariamente através da lei de contravenções penais, que é a perturbação do sossego, que isso vai culminar num processo que pode depois sofrer o amparo da 9.099, o efeito suspensivo do processo e tudo mais. Isso é muito burocrático e extenso para se obter uma solução. Quando alguém tem esse problema dentro de casa, ele precisa de uma solução imediata. Quando alguém está doente e precisa de 2, 3 dias de repouso, que aquele som está extrapolando, ou que seja a rotina mesmo da pessoa, você tem ali um vizinho ou um estabelecimento que produz um ruído que quebra a ordem pública, né? No caso, mesmo que esteja incomodando um único vizinho, ele tem esse direito ao sossego. Então, só para a gente colocar a ordem novamente, tem a questão administrativa, né? As prefeituras podem ir lá e agir em primeiro lugar, se faltou bom senso. Quando é uma questão mais radical, aí a gente precisa das nossas forças ostensivas, né? Ou seja, a polícia militar ou civil, se for o caso, até mesmo a guarda. Mas tem um último ponto, quando extrapola todos os limites e acaba prejudicando demais o cidadão no seu ir e vir ou na sua comodidade. Aí entra a figura do processo, não é mesmo?
Sim, exato. Essa colocação dessas várias fases das quais é possível se apurar uma possível infração e até mesmo punir determinado agente, ela é muito importante. Essa fase administrativa, depois essa outra fase com intervenção das forças policiais e até mesmo da Guarda Municipal, por exemplo, como é o caso aqui em São Carlos. Só que a fase judicial, como dito pelo colega, é muito morosa, e é verdade. Se nós cairmos na Lei de Contravenções Penais, ela estabelece no artigo 42 que perturbar o trabalho de alguém ou o sossego é crime. E ela estabelece lá quais são os tipos de perturbação que ela considera como graves. Para isso, nós temos que ter toda uma instrução probatória, processo, juiz julgando, e isso é moroso. E hoje, talvez, na sociedade brasileira, o que menos seja educativo seja o processo judicial. Porque no final do processo, depois de 3, 4, 5 anos, talvez nós não tenhamos efetivamente a justiça sendo aplicada, sendo feita, sendo realizada. Então, de todos os graus, o menos educativo é o processo. Porque o processo, o papel dele, é óbvio, também lá na ponta, um papel educativo, mas o papel principal do processo é resolver um problema e impor alguma coisa a alguém, a pessoa que se socorreu daquilo para poder ter o direito dela resguardado. Então, ele não se presta muito a fazer, hoje, no Brasil, essa fase educativa. Então, a gente teria que investir na fiscalização administrativa e na conscientização também. Dr. Toninho Menezes, parte da administração pública é o terceiro setor, ou seja, as associações, seja associações de moradores ou associações do comércio, da indústria, dos bares, etc. Justamente esse setor pode se unir, trabalhar melhor a conversa, a conscientização e se defender da perturbação do sossego? Com certeza. A união dessas instituições e de órgãos, associações, é o ideal. Exatamente nessa linha. Nós tivemos aqui em Franca, praticamente foi reduzida a perturbação do sossego com essas festas, essas aglomerações. Anteriormente nós tínhamos, foi feito um trabalho conjunto, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, a Guarda Municipal, a Prefeitura, o Legislativo e está contendo. E aquela pouca situação que acontece, imediatamente é tomadas as atitudes. É esse o ponto essencial da vida em sociedade. Nós devemos saber onde termina meu direito e onde começa o de outrem. É assim que se vive em sociedade. Agora, a grande questão é que nós temos que ir aprimorando as legislações, porque nós estamos falando de legislações, com todo o respeito, de décadas atrás, onde não tínhamos som eletrônico, algumas outras coisas. Esse tipo de situação, as câmaras legislativas, as câmaras municipais, elas estão aquém. Nós vemos em algumas cidades no Brasil que já se adotaram medidas legislativas atualizando essa legislação, colocando em prática aquilo que deve ser respeitado. Nós tínhamos aqui em Franca, só para citar um exemplo, os famosos bolotas, que eram casas de lanches que funcionavam estacionada na rua. E aquilo causava uma aglomeração de pessoas, perigo no trânsito, era muito difícil. E foi retirado, exatamente com essa união de forças. Hoje as casas de lanches, elas são dentro de locais apropriados, com estacionamento, com o prédio próprio, com sanitário e outras coisas mais. E todo mundo dizia, décadas atrás, que isso não seria possível. E foi possível. E não atrapalhou o comércio e a atividade de ninguém. Dentro dessa linha legal, normal e se conscientizando, porque era um perigo. Sempre tínhamos problemas de alguns distúrbios, algum som, a questão do sossego, a questão do trânsito. Nós temos que trabalhar nessa linha, exatamente na união de forças. Porém, eu repiso que a administração pública não pode ser conivente. Eu fui secretário de administração aqui em Franca e ninguém nunca me pediu lá para facilitar um alvará para funcionar em local não apropriado, porque eu não dava essa oportunidade. E é assim que tem que se permanecer. A autoridade cumpre a lei. Não pode ser aqui, não vou dar alvará para funcionamento disso. Integraram o Jornal da Clube deste sábado em Ribeirão Preto, no Núcleo de Jornalismo, o analista de segurança pública Flávio Vice Amadeu.
Em São Carlos, o advogado Eduardo Ribeiro e em Franca, o especialista em administração pública Toninho Menezes. Aos três, o nosso muito obrigado.